feminista brasileiro, a justiça brasileira e o seu tratamento parcial a favor do feminino. Sejam bem-vindos. Inicialmente informo que este vídeo estará sendo postado em diversas plataformas, dentre as quais destaco YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook e Twitter. O motivo é simples: havendo algum tipo de censura em uma plataforma, vocês poderão assistir em outras. Desta forma, desde já solicito que quem gostar possa seguir o perfil em todas as plataformas. Por abordar temas complexos, os vídeos terão tamanhos consideráveis. Buscarei sempre que possível inserir fontes, de modo que outras pessoas possam aproveitar e produzir novos conteúdos sobre o tema. Meu objetivo principal é defender a justiça divina e as virtudes teologais. Nossa sociedade vem perdendo princípios morais básicos e deturpando a lei natural. Chegamos onde chegamos não por acaso. Sei que muitos gostariam que eu pudesse produzir um maior número de vídeos por semana. Infelizmente, nesse momento, não será possível. No entanto, tentarei contribuir e interagir com todos sempre que for possível. O mundo não chegou neste ponto de uma hora para outra. Muita coisa já passou e aprendemos com a história e a cultura antiga. Pessoalmente, todos aprendemos com nossos próprios erros no nosso dia a dia. Antes do cristianismo, as mulheres eram bens móveis, objetos, por assim dizer, dos homens. Em boa parte das culturas, tinham nenhum direito. Foi exatamente com o cristianismo e com a permissão de uma mulher, seu aceite, Nossa Senhora, que Deus se fez presente nesse mundo. Notem, por causa de uma mulher e o seu sim, hoje temos chance de ser salvos. Poderia citar diversas mulheres importantes ao longo de textos bíblicos ou históricos. Não é o foco deste vídeo. No entanto, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, temos: não permito à mulher que ensine nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Fecha aspas. Entenderam porque é muito importante para as feministas e todos os demais tentáculos da doutrina marxista destruir o cristianismo? E o fazem com a arte da guerra, dividindo para conquistar. Pulverizam os assuntos e modificam a realidade com o intuito de criar um lado oprimido contra outro lado opressor. E aí entra negro contra branco, hétero contra homossexual, homem contra mulher e por aí vai. Chegam a modificar conceitos de símbolos, como ocorre com o arco-íris, que é para os cristãos a representação de uma aliança de Deus com os homens, pós-dilúvio, para uma tentativa de apropriação do símbolo arco-íris para uma representação de um grupo homossexual. Uma sociedade sem valores e entregue ao relativismo moral é uma sociedade de fácil conquista para a implantação de uma futura ditadura como meio de garantir a paz social. Inicio citando algumas características do direito de família. O primeiro deles que eu gostaria de citar é o segredo de justiça, objetivo primeiro de não expor o menor. Há uma diferença aí em relação ao direito penal, que tem na publicidade um meio de garantir a imparcialidade do julgamento, ou seja, a publicidade, o julgamento público é algo bom para o réu. Assim, esse segredo de justiça pode ser um meio de manter a parcialidade do julgador e do representante do Ministério Público. São pessoas, afinal, e trabalham juntos todos os dias. Tratarei mais do direito de família e algumas de suas características específicas em outros vídeos. Tentarei fazer os vídeos de uma forma mais simples, sem muitas palavras rebuscadas, de modo a tornar fácil a compreensão por todos, mesmo as pessoas mais simples, talvez as maiores prejudicadas proporcionalmente nas varas de família.
Não serão citados nomes ou números de processos, porque o objetivo não é identificar os processos, mas demonstrar a parcialidade no julgamento em prol das mulheres, sem nenhum tipo de vergonha ou pudor. Todos poderão notar que há uma parcialidade nos dizeres da julgadora do primeiro caso que aqui será apresentado. No primeiro caso que irei tratar, a mulher sai de casa em março e aluga uma residência e passa a ter os custos de moradia, que não tinha enquanto no lar e família, sob a sua responsabilidade. Ou seja, passa a ter custos de moradia sob a sua responsabilidade no momento que deixa a residência. Em outubro, ingressa com a ação afirmando que o filho estaria ficando sob a sua guarda e que queria 30% dos proventos brutos do seu ex-companheiro, embora não tivesse ocorrido o divórcio até então. Entre março e outubro, tinha um ótimo convívio, de modo que o homem jamais poderia imaginar que aquela pessoa estava tramando algo contra ele. Chegou a deixar o seu carro emprestado para a mulher como meio de facilitar a sua rotina até que ela pudesse comprar o seu próprio. Esse tipo de trairagem, por assim dizer, é que magoa e torna o processo de guarda e alimento uma grande disputa judicial que se arrasta por 20 anos, vários processos em seguida. O litígio e a revolta de estar sendo prejudicado torna o relacionamento entre os ex-cônjuges impraticável na maioria dos casos. O que era amor vira literalmente ódio. Voltando a tratar do primeiro caso aqui exposto, em resumo, ao sair de casa em uma aventura, a mulher acreditou que o seu marido ia tentar negociar o seu retorno. Isso não ocorrendo, teve que arcar com os custos de moradia e outros custos para sobreviver. Creio que notou que não é fácil ser o provedor de uma casa, mesmo quando a casa só tinha ela. Imagine uma pessoa que não pagava sequer a conta de água em casa passar a pagar aluguel, IPTU, alimentação e etc. Pois é, a vida de verdade não é como as amigas falam ao alimentarem a ideia do divórcio. Neste caso, essa mulher agiu com estratégia e orientação jurídica profissional. Ao sair de casa em março, o filho continuou sendo cuidado pelo pai. Sim, você ouviu bem, o filho ficou sendo cuidado pelo pai durante meses. Passados alguns meses em que ela conseguiu ajustar sua rotina no trabalho e em que notou que o ex-companheiro não iria pedir para que voltasse para sua antiga residência, ela propôs o seguinte a ele: deixe o nosso filho ficar alguns dias no meio de semana comigo, para ele já ir acostumando com a separação. O homem concordou, afinal era importante para a criança ver sua mãe e ter convívio com ela. Daí o que era apenas uma quarta-feira passou a ir aumentando os dias da semana. Ao final, ela estava ficando com a criança de segunda-feira à noite, pegava no colégio, até sexta-feira no início da tarde, quando o deixava no colégio. O pai ficava de sexta-feira à noite até segunda-feira com o menor, ou seja, todos os finais de semana com seu filho. Qual pai não gostaria de uma convivência dessa, certo? Ficar todos os finais de semana com seu filho é algo que agrada a qualquer pai. Ocorre que ao ingressar com a ação em outubro, ela citou que ficava o tempo todo com a criança e que o pai não oferecia ajuda e que mal viu o filho, de modo que pleiteou os 30% do salário bruto de forma liminar, ou seja, sem ouvir a outra parte. Detalhe: 30% do bruto equivale a quase 50% do líquido. Isso é uma aberração. A mulher não inseriu qualquer custo de vida do menor para projetar suas necessidades, ou seja, as necessidades do menor. Apenas pediu 30% e esperou a juíza decidir. Outra situação ridícula do ponto de vista processual. No direito de família deve-se, na petição inicial, demonstrar os custos de vida da criança de modo a atingir suas necessidades. Daí em seguida levanta-se a capacidade dos pais quanto recebem de salário, por mês. Ou seja, a capacidade dos pais é a capacidade financeira, por assim dizer. E em seguida a possibilidade de cada um, ou seja, como cada um pode contribuir para as necessidades do menor. Atinge-se assim o trinômio necessidade, capacidade e possibilidade. Vamos falar muito
dele ao longo dos próximos vídeos. No quesito capacidade, apenas a capacidade financeira do pai foi levantada, nenhum questionamento em relação à mãe. Para que possam entender, vou usar um exemplo prático para demonstrar que é relevante que ocorra o levantamento da capacidade de ambos os genitores para se atingir ao percentual de pensão que cada um deve prover. Exemplo: pai recebe R$5.000 de salário, mãe recebe R$2.000 de salário. A soma da capacidade dos pais é R$7.000, ok? Levanta-se as necessidades do menor: escola, comida, vestimenta e etc. Suponha-se que se chegue ao valor mensal de R$1.000. Parênteses, o valor deve ser o suficiente para o mês e não para guardar ou fazer poupança. Deve ser gasto tudo diretamente com o menor apenas, isso no prazo de um mês. Se o menor precisa de R$1.000 e os pais têm capacidade de R$7.000, dividindo-se 1.000 por 7.000, chega-se ao percentual de 14,28%. Assim, cada pai deve desembolsar 14,28% de seus proventos líquidos para o menor, nunca apenas o pai. Se fosse apenas o pai, teríamos um outro cálculo: 1.000 dividido por 5.000, que é igual a 20% para o pai pagar sozinho. Fiz o cálculo para facilitar a compreensão de todos. A jurisprudência, que seria como os tribunais julgam determinadas matérias do direito, é taxativa quanto ao valor só pode ser usado em prol do menor, nunca a favor de terceiros, sejam eles quem forem. Voltando ao caso que está sendo analisado, o pai tenta aumentar o tempo de convívio, sem sucesso. Aqui você observa que essa conversa de que homem não quer saber dos filhos é uma balela. Talvez muitos não queiram mesmo, mas não é possível generalizar. E quando querem equilibrar o convívio, têm seus pedidos indeferidos. O lar de referência ficou como materno, sem qualquer tipo de questionamento ou possibilidade de negociação. A juíza sequer perguntou sobre isso, apenas lançou na sentença que o lar de referência era o materno e que o pai deveria pagar a pensão que sairia do seu salário diretamente para a conta dela no percentual de 20%. Não consta na sentença qualquer valor percentual para a mãe, ou seja, a mulher não teve estipulada qualquer obrigação com seu filho. Se deixar de oferecer qualquer coisa, não tem como ser executada, termo técnico para dizer cobrada, e vir a ser presa por não pagar a pensão para o filho. A pensão alimentícia vem funcionando como filmes de Robin Hood, aquele famoso ladrão que roubava, o crime de roubo, de quem mais tinha e dava para quem menos tinha. Um criminoso que, a depender de como se quer enxergar, passa a ser um herói socialista. Ou seja, a pensão alimentícia é uma transferência brutal de renda em favor da mulher, utilizando-se no caso a criança como um escudo, como um argumento falacioso de que todo aquele valor seria investido na criança. A maioria dos homens de bem não colocaria qualquer dificuldade em prover tudo o que o seu filho precisasse de forma direta, ou seja, sem intermediários. No direito, essa forma é chamada in natura. O pai paga a escola, paga a van escolar, paga o hospital ou plano de saúde de forma direta. É um modelo que desagrada muito a juízas e juízes feministas. Não quero dizer que não existam homens sem valor, sem responsabilidades e que valem nada. Mas, do mesmo modo, existem muitas mulheres, talvez a maioria, que, se o ex-marido ou ex-par romântico tiver condições, vão tentar viver de pensão por pelo menos 15 anos. Chegaremos em exemplos de mulheres que colecionaram 3 a 5 pensões de 3 maridos diferentes. Isso em outros vídeos futuros. Ao ler a sentença do caso em apreço, que faremos no próximo vídeo, observarão que a juíza irá ridicularizar o fato de o pai demonstrar que 10% de seus proventos é suficiente para pagar todos os custos do menor, e que por ele não querer pagar 20%, ele não amaria o seu filho como dizia. Vou repetir, já que ele não quer pagar 20%, então ele não ama o seu filho como diz. Imagine um pai lendo isso em uma sentença em que a juíza afirma um negócio desse. Sim, vocês lerão comigo esse trecho na sentença e vão arrancar os cabelos anais. Essas são as ditas especialistas do direito de família,
Na verdade, nada mais são do que feministas que conseguiram um cargo público e estão buscando, ao seu jeito, favorecer a causa feminista. Faremos muitos vídeos demonstrando que o Poder Judiciário, principalmente nas primeiras instâncias, não tem colecionado sentenças imparciais. A maioria das juízas e promotoras que atuam nas varas de família agem com parcialidade em favor não do menor, mas da mulher. Eu não ficarei na falácia, apresentarei provas estatísticas em breve. Quem viver verá. No próximo vídeo passaremos a analisar a sentença do caso, tampando os dados sigilosos, e cada um poderá avaliar se houve ou não parcialidade da decisão. Agradeço por terem ficado até aqui. Fiquem ligados e até breve. Juntos somos mais fortes ao expor o direito feminista brasileiro e mudar, com votos e ações, o futuro da nossa e das próximas gerações masculinas. Siga todas as nossas redes sociais.